Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, trazendo a luta de Zeonoi contra Zamart. Eu vou trazer muito mais contextos por trás dessa luta, que eu passei um dia pesquisando, né? Seguinte, Zeonoi é conhecido como um Aikau, o cara da joelhada. E nessa luta a gente viu que choveu joelhada uma atrás da outra. Samart é o que chama de Muay Femur. É um estilo mais técnico, mais tático, mais ligeiro. Ligeiro eu digo por esquivo. É uma coisa similar ao Sunshine. Ele é o Sunshine da década de 80. Seguinte, Diesel era de forma atípica, muito alto para sua época. Ele foi um lutador proeminente um pouquinho antes da Marte. Ele luta na categoria que tanto a Marte quanto ele próprio fazem um combate, só que ele estava muito tempo parado. O corte era um tanto severo, para ele não era tanto, nada extraordinário, mas depois de muito tempo falam que ficou um massacre. Então a gente não viu Zenon em seu maior desempenho possível. A diferença de estilo, a diferença de medidas fizeram uma diferença crucial. É praticamente a única maior derrota que Samart já encarou na vida. Eu não sei nem quantas lutas o homem tem. Ele, não, ele perdeu 18 vezes na vida, mas essa foi a derrota. Tipo, foi a maior derrota que ele já sofreu. Que ele não conseguiu desenvolver. Ficou um combate muito interessante. Luta de 1982. Seguinte, não deixem de se inscrever no canal Silvio Von Douglas. A equipe dela costuma fazer. Não sei se ela própria, se ela tem equipe, costuma trazer um trabalho historiográfico de entrar em contato com o pessoal que putz grila. Eu acho que por aquele padrinho, sei lá, tem vídeo com os próprios lutadores até. Tem um treino com Samart. Ela assistiu. Tem aqui até esse vídeo. A luta de Zenoi contra Zamart. E o Zenoi reagindo. E ele falando bastante sobre a luta. Bastante detalhes. Cara, um trabalho muito legal. Essa vai ser uma análise técnica. Eu acho que vale a pena vocês assistirem o original e nos links endereçados para saber mais sobre. É um baita combate. Em 88 contra 1,62 eu acho. É interessante os apelidos dados. Zenoi era conhecido como a ajoelhada que perfura o céu, porque ele realmente, talvez ele seja o lutador, o Muay Thai mais proeminente da história. E de fato ele potencialmente seja. Senão ele é o mais marcante da história, realmente. Ele é o joelho que perfura o céu. Ele consegue, cara, ele mete umas joelhadas meio duvidosamente boas. Zenoi, cara, ele é conhecido de diferentes formas. O tigre com rosto de Jade, porque falavam que ele tinha rosto muito de galã. Executou com cara de Jade. Ele fez carreira musical e de atuação. Eu acho que em concomitante ao período em que ele foi lutador, pouco depois dessa luta, ele não conseguiu muitos adversários aí. Ele foi pro bots, ele foi campeão mundial de bots. Cara, uma coisa que acontecia que a era de ouro, eu acho que os lutadores sofriam de falta de rivalidade. Os grandes lutadores, depois que limpavam todo mundo, a situação ficava chata pra eles.
Zeonoi, ele se aposentou por falta de rivalidade. Não tinha a quem lutar. Essa... Eu não lembro se isso foi gravado no Lumpini ou no... Ou foi gravado no Raja. Eu acho que foi gravado no Raja. Ah, foi no Raja. É engraçado que eles são campeões do Lumpini. Eu não lembro se o Samart. Eu acho que o Samart também já foi do Raja. Muay Thai. Não, foi no Lumpini. Se fosse do Raja, esticava. É um pouco complexo essas questões. Tá, vamos ir pra luta. Seguinte, essa é praticamente a única gravação ao qual se tem desse combate. Infelizmente, época de ouro. A gente tem raríssimas lutas. Eu acho que sofre mais que o boxe. O MMA é um esporte que para bem ou para mal, tudo é documentado. Então, ótimo para se preservar, mas os esportes mais antigos sofrem muito. Eu acho que a única luta que a gente vai achar deles, infelizmente tem muita pouca luta deles no YouTube, comparado às centenas que eles fazem. Tem questão de começar na infância e tudo, mas não vou entrar nesse mérito. A qualidade é essa. Não tem... Eu vou até tentar colocar 720, mudou nada. Quer saber, eu vou deixar de volta para 480. Mudou nada. Lembrando aqui, Samart vai ser o de azul, Dizunui é o de vermelho. Eu quero trazer mais desses Samart, mas eu acho que esse combate a gente pode pautar mais em cima do Dizunui. É justo a gente ver ambos. E seguinte, foi... Se não me falha a memória, pelo menos todos os rounds pro Dizunui. O primeiro, o segundo, o terceiro eu lembro que não tinha como. O último eu lembro que foi muito sinistro, mas pô, aquela história também, o quarto deve ter sido igual. O Zeonoi, cara, ele tinha muito alcance. A gente tá falando, só ver as medidas novamente. O 1,72 tinha 16, não, ele não tinha 1,62, ele tinha 1,72. Me enganei falando recentemente. A diferença de altura deles, de alcance, era enorme. Mas o Samart, ele tinha muito senso de distância. Ele é muito rápido em questão de se mover comparado a outros tailandeses. Uma coisa que ferrou, mas é tipo respeitar o fato que o adversário é sinistro, ele andou muito para trás. Um pro lado, chute na perna. Não era bom tentar socar, foi, mas não fez com muita ênfase para não ter muito risco, defendeu bem do chute, deu um chute altérrimo, alto demais. A gente viu o Diesel numa guarda larga para deixar o oponente bem afastado, controlando a distância, entendendo. Zamart não quer deixar muito isso acontecer. Boa tentativa de chute frontal. Atracaram pro Zamart tentar sair. Tá. Opa. Sim, saúde. Aqui é interessante. Tá indo pra frente. O cara também não se equilibra à toa nem nada. Socou. Cara, tentou avançar. Deu um chute. Conseguiu segurar. O soco já tava ajudando a desequilibrar. Conseguiu segurar. Meteu-lhe um chute. Mandou ver. Joelhada, tentou socar. Não deu muito certo. Bom chute, baixo. A gente tá vendo o Zamart quer tentar punir em cima dos chutes frontais, porque segurando o equilíbrio e puxando vai estar numa distância boa para ele.
Não funcionou tão bem agora. Boa joelhada do Diesel, não acertou, mas pra tu ver joelhada a torto e a direito, o cara lança muita joelhada. Essa diferença de alcance entre eles foi determinante pro, pro estilo do Diesel como Marcal ser tão enfático nessa vitória. Porque a gente pega, o cara precisa reduzir a distância, porque se só for lutar na distância, fica pro Diesel. E, e vai abrir brechas com a forma como se luta Muay Thai. Quando você é golpeado, o cara vai voltar o golpe, não vai ser tão rápido. Se você aguentar de pé, vivo, sem nenhum osso quebrado, sem estar todo destruído, com o mental abalado, o que particularmente tudo isso é difícil, mas ênfase mental, você vai ter uma brecha. O que acontece, se ele tentar se aproximar, só aproximar por aproximar para ficar no alcance melhor que ele conseguisse fazer o que bem entendesse, o Diesel já não deixaria. Já ficaria ajoelhada. Se o cara tentar aproximar a torto e a direito da ajoelhada e outra, a senso de distância, vai ser muito enganoso. Ele pode aproximar do nada e conecta uma joelhada. A joelhada vai ser um golpe. Vai ser bem usado como um golpe de encontro, como vai ser. É um golpe um tanto corriqueiro, um golpe tanto padrão do Diesel. Então, maluco, a luta foi muito determinante pela forma como o Diesel luta. A diferença de medida também. Boa. Eita. Nas regras do Muay Thai, Zamart tá levando. Tá levando uma diferença. Que é aquilo? É força, é compostura, é equilíbrio, é demonstração técnica. Se você tá recuando pro adversário, você tá dando a visão dos juízes como vitória pro adversário. Eles não querem ver um cara que foge da luta. Tem como você. Isso é uma coisa que Zamart fazia muito. E não conseguiu fazer nessa luta. Porque se ele sair do golpe, ele não vai conseguir punir. Ele tem que sair e encontrar um momento de ir. Mas só sair e golpear logo em seguida, golpear por cima. Sair e golpear por cima é permitido, mas você sair, recuar, fugir é uma coisa que não é. Como ele tá andando muito para trás, sendo que a preferência é andar para frente, fica complicado. Ótimo chute. Opa! Ótimo chute aqui no corpo. Socou e por baixo deu um chute baixo. Eu não sei se o cara já manjou antes. Eu não entendi. Talvez é uma coisa que ele fizesse. Se fechar, aí ele se defendeu do chute bem. A gente vê. Ele saiu do chute. Ele sai do chute. Ele sai na distância certa. Antes do cara voltar a perna, ele chuta. Sair, eu me refiro a isso. Eita. Esse foi o primeiro round. Bom tip. Uma coisa interessante. Isso é natural da cultura de combate dos tailandeses.
Não falam que, ai, só porque o cara é tailandês necessariamente ele é, mas não, mas eles são muito incentivados a ambidestra em combate. Eles têm uma facilidade maior, uma maior familiaridade, maior incentivo a trocar de base, tanto para socar como para chutar. Tem como você lutar especialmente como canhoto, destro tem, só que você vê, eles são muito, tem muita facilidade para lutar em posição ambidestra. Ótimo chip. Bom chip. Pra tu ver como essa joelhada é ameaçadora. Boa! Caraca, cara, se essa joelhada entrasse. É tipo, fica muito. Opa! Ótimo! Ótimo chip. Cara, falam que os Amartya são raros lutadores de alto nível. Não falando que não existe. Ai, é só 3 na história, não. É, desses lutadores da Nata, ainda mais do Tempo de Ouro, ele era um dos raros que de vez em quando nocauteava as pessoas só no tip. Ele treinava muito para não deixar a pessoa se aproximar, para não dar muito espaço, para ele ter o maior controle e deixar a pessoa desconfortável e tentar encurtar. Ele era muito enfático nisso. Existe até boatos que falavam que porque ele tinha o Rodijade, referência a ele ser belo, ser todo galã, aí não queria machucar o rosto. Isso eu acho que até é um boato. Eu acho que não tem muita lógica, porque o cara é lutador de Muay Thai. É tipo. Se preocupar com o rosto não é uma coisa muito esperada de um lutador. Tipo, porra, tu vai receber uma cotovelada, né? Mas, tipo, uma ênfase é como ele controla a distância muito bem. É muito importante. Pro Muay Thai, o chip é um golpe muito importante. Ele tem uma aplicabilidade e semelhanças em questão de uso com o jab. Ele é um golpe muito presente para lutadores que fazem essa manutenção de distância, essas situações. Eles lutam estudando muito o adversário. É um golpe muito empregado. Então, realmente, Samart ele era muito bom em chip. Ele é muito bom porque tá vivo. Até o momento que eu gravei. Opa. Tu vê, essa história de catar perna é excelente. Catou-lhe. E foi lá pra cima, cara. É impressionante. Isso vai ser muito enfático no quinto. O round final. Mas olha como ele chuta alto, cara. E detalhe, é uma coisa que eu acho que aqui eu consegui. Tô, eu vou diminuir a velocidade pra ter a mesma facilidade de capturar. Eu vou pra 30% da velocidade original. Catou. A gente vê. Tá, é que aqui é a barra do time. Como eu tiro essa barra do time? Onde acho? Essa barra do time e a porcaria do que tá escrito Preserva the Legacy, sei lá. Não ajudou. Mas tu vê como, se é pra chutar um adversário alto, como ele não tem rodeios em sair do chão. Praticamente aqui é pulado, aqui tá está para conectar. O que acontece? Você não dá um pulo, tu não dá um salto mortal, tu não fica no ar, você não tenta voar. Você dá um pequeno salto. Um salto em que você não perca muito equilíbrio, você não esteja muito distante do solo, você volte ao contato rápido. Quando você lança o golpe, você salta para conseguir ganhar maior altura. Quando estiver para conectar, você já pousar. Já cumpriu o papel, o salto. Aí você vê, aí o cara tem que ter muito equilíbrio. Tem que ter muita experiência nisso. A gente viu, ele não teve dificuldade nenhuma em executar e voltar o golpe. E é interessante você vê a diferença de estilos. Vão pro clinch, um dá joelhada e outro dá um chute. Ótimo chute do Diesel.
Até agora eu quero entender porque o cara chama Diesel. É porque o cara é um carro lutando? Parece que tá atropelando o cara feito um carro. Aqui foi bem interessante, chute foi ótimo. Samart não conseguiu devolver. Uh, boa! Bem difícil. Opa, cara, isso foi incrível. E tu vê o alcance dele é tão corriqueiro que ele pode andar pra frente sem se preocupar o adversário fugindo. Ele pode só lançar a perna e volta como se estivesse andando. É tipo, o adversário saiu, ele conseguiu chamar pro cringe. Chamou pro cringe. Chamou, puxou, meteu uma joelhada antes do cara se firmar. É tipo, o cara tava vindo, já conectou, não deve nem ter visto. Meteu outra joelhada. Cara, a joelhada é um fator determinante nesse combate. Ótima joelhada agora. Cara, isso é assustador. Pra, não só falando que as medidas favorecem, de fato as medidas favorecem, mas você não tem refino técnico, não adianta tu ter uma medida extraordinária. Você não vai conseguir fazer nada. A técnica, a habilidade que é o mais importante. Olha isso. Ele quase acertou a cara do adversário com a joelhada. O adversário tem 1,72. Ele nem tentou abaixar o adversário. É ter a mesma técnica de ganhar altura na hora de golpear, adotado pelo Samart. É uma coisa comum. Isso é feito por diversos lutadores. Isso não é uma coisa exclusiva deles. Eu só tô reiterando como é extraordinário o equilíbrio deles. Como lutadores que fazem, empregam isso, tem um equilíbrio extraordinário. É só pra reiterar. Mas, cara, o cara quase acertou uma joelhada num cara que tem 1,72. Essa joelhada deve. Eu tenho aproximadamente 1,60. Essa joelhada provavelmente pega 1,60. Quer dizer que pega no topo da minha cabeça. Uma joelhada. Ridículo. Ótima joelhada. Cara, o cringe desse cara é extraordinário. Opa. Ótimo chute. Opa. Aí foi equilíbrio. Foi muita coisa ruim acontecendo. Eu acho que esse é o segundo round, né? Cara, ele faz uma troca com o cara. Vamos até voltar um pouco antes. Ele faz uma troca, mete uma enjoelhada. Ou crincha, ou soca. Cara, ele não dá trégua. O volume de golpes feridos, enfaticamente ajoelhadas, é muito importante para a vitória. Infelizmente, ele se aposentou. Eles se aposentaram, lutadores tailandeses, eles, apesar de alguns ter uma vida longuíssima no esporte, eles se aposentam cedo porque começa muito cedo. O Diesel nasceu em 61 e o Zamat nasceu em 62. Caramba, eles nasceram no mesmo mês. Ele deve ter por volta de uns 340 e poucos dias de diferença. Eu quero ver. Ele foi ativo 73 até 1985, o Diesel. E o nosso colega aqui, ele foi ativo de. O tempo de atividade dele foi. No bot foi 94. Ele ficou sem lutar de 88 até 93. Mas no Muay Thai. No Muay Thai parece que também não teve.
Ele ficou uns anos sem lutar. A última luta dele foi em 2001. Cara, se ele tivesse no auge dele, quando ele tivesse em época de K1, hoje em dia que seria o Glory, maluco, faria história, qualquer um dos dois. É uma tristeza que não só são de outro tempo, como são de um tempo que não é tão documentado. Então, a, 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 a fama não precede a lenda, infelizmente, no caso de lutadores assim. Eles tipo seriam um Sunshine Boacal de suas épocas. Existia, que acontece, um motivo para a época de ouro a segunda época de ouro moderna é de 60 até 90 mais ou menos, 60, 70 até 90. É porque maluco só tinha monstros, não era alguns monstros, só era vários. Existia lutadores que não eram lendários, mas cara, existia muitas lendas. Hoje em dia existe diversas lendas, existem diversos lutadores de status lendários, mas aquela época era muito mais prolífero. Aqui é o terceiro round? Terceiro. Acorda pra cuspir, fi. Já estão começando aí pesado. A gente vê uma coisa que vai ser muito marcada pelo adversário e ênfase como eles usam muito bem a perna da frente. O Zamart, ele tem a tendência a sair por aqui nesse combate. É isso. Isso é uma coisa que um lutador esperto tem que fazer. Você tem que golpear na direção que o cara tem que ir. Tipo, você tem como tentar lidar com isso. Você pode até fintar movimentos. Você tem diversos recursos. É contigo. É tipo pra ver como o Diesel, ele não dá dando oportunidade o cara sobressair em alguma coisa. ênfase como se defendeu bem pra caramba. Se defendeu legal. Foi uma troca, mas Diesel se deu melhor. Zamart tentou. Aí não conseguiu. ênfase, isso é uma coisa que, cara, é uma coisa que não é tão feita por quem começa. Mas você vê o alto nível quando pratica isso. Você vê o chute frontal. Eles não dão um chute, e sai rodado, vira de costas. Se eles quiserem dar um. Dar, é, dar um socordado, aí beleza, eu justificava, mas tipo, você vê, eles chutam com a perna da frente, a perna volta. Ela volta. Ela tem que voltar rápido. Tipo, aqui. Ele tentou defender, só que foi um chute alto. Levou. Opa. A gente vai ver a partir de agora. Eu acho que é do terceiro, mais pro quarto. Quinto até tentou. Não vai mudar muito, mas o Zamart agora vai mais enfatizar em tentar trocar soco. Na época ele não tinha migrado pro bots, ainda não tinha virado campeão mundial, mas era uma possibilidade, porque seguinte, é uma coisa que eu vou fazer questão de falar. Eu de vez em quando eu falo isso muito na minha vida pessoal, falando sobre luta com as pessoas. Existe uma teoria dentro do Muay Thai, porque essa dinâmica existe só tendo essas quatro possibilidades de golpear, soco, chute, joelhada, cotovelada. Existe a teoria do pedra, papel, tesoura dentro do Muay Thai. O soco ganha do chute, porque o soco ele vai ter um alcance ligeiramente menor em alguns casos, igual, não maior, mas igual ou menor. Ele vai ser executado de forma mais rápida e vai atingir o adversário mais rápido se o chute não tiver em seu pleno alcance. Vamos falar, você vai chutar o adversário, você vai dar um chute, em vez de o cara tá no lugar certinho para golpear nas costas do pé,
naquela parte ali da canela perfeita, vamos falar que o adversário esteja ligeiramente mais perto. Se ele socar, ele vai acertar mais rápido. Ele tá numa distância menor, é uma execução mais simples, então feita em menos tempo, mais rápido, não mais forte, mas mais rápido. E o soco é muito bom para desestabilizar. No Muay Thai é muito bom para desestabilizar. Às vezes dá pra encaixar doído, como contragolpe e tudo, mas com um bom time, mas na questão da ênfase de desequilibrar. Então, em condições ideais para o soco vence do chute. Se o cara é melhor, se o cara tem. Eu tô falando em condições que literalmente, vamos falar. Os adversários têm medidas ideais, iguais, em todos os parâmetros. Eles têm proficiência igual em todos esses tipos de execuções. Os caras só estão executando ali o golpe para exemplificação. Isso em caso ideal, porque na vida real não existe o caso ideal. Então vai ter proficiência, vai ter a questão da medida, vai ter questão do time, quem soltou primeiro, tempo de reação, vai ter muita variável. Essa teoria existe no ideal só para ser elucidar condições melhores para se combater de certa forma do que outra. O soco vai vencer o chute nessa condição. Isso numa distância de longa média para quem está socando. Porque o soco na longa não é tão mais eficiente que o chute. A gente está falando de uma longa indo para média, se direcionando quase a curta. Na curta, cara, na curta, cotovelada vai rasgar. A gente tá falando de uma pessoa com uma mão, seja se a pessoa tá usando aquela luva de cordas ou uma luva, a gente tá falando da ponta do cotovelo, navalha, cutelo, cortar, machucar muito, muita pressão. Tão forte quanto, menor área de contato, a gente tá falando de navalha. Então, o soco é superado pela cotovelada. A cotovelada, ela é muito restrita a curta distância. A gente está vendo nesse combate como a joelhada se conecta de forma que você não precisa estar tão perto. Você não vai, talvez você consiga. Você vai conseguir se você for bom. Meter uma cotovelada ali na curta, no clinch. Na curta vai, eu tô falando no clinch. Mas cara, no clinch você pode dar diversos tipos de joelhada diferente. A joelhada é muito mais versátil e fácil de conectar. Então a cotovelada vai ser superada pelo joelhada. A joelhada supera a cotovelada. E eu não preciso falar que entre joelhada e chute, o chute vai ganhar porque, porra, tem alcance, né? Mas isso em condições ideais. Aqui, o chute não supera a joelhada. A gente tá falando de Zamart chutando super a joelhada do Diesel, porque a gente tá falando de uma diferença de alcance e proficiência. Proficiência do Diesel com a joelhada mais a diferença de alcances faz ele praticamente igualar ao chute. E tipo, ai, desculpa. E a gente tá falando de um golpe que, sei lá, deveria ter metade do alcance do outro. A gente tá falando de um alcance muito abusivo. Se ele não tá vencendo, ele vai ter que partir pra oportunidade de ele vencer no soco, porque o chute não vai funcionar, ele vai tentar socar. Aí o Diesel já não vai ter essa possibilidade de conseguir meter bons chutes, já não vai. Por outro lado, o Zamart consegue meter chute, não sei nem como. E essa teoria não fala diretamente sobre cotovelada com chute, essas coisas. Mas tipo, a proficiência e a facilidade que o Diesel consegue colocar, a joelhada vai vencer nesse combate. Mas a ideia realmente era pro Zamart, a única possibilidade que ele tinha nesse combate é brigar na mão. Ele precisava. Ele precisa. Precisava, na verdade. Ele chuta muito bem, mas tipo, o desafio de chute fica muito complicado.
Ele encaixa ótimos socos. A gente vê quando tá tendo troca de soco, o Diesel encaixa as joelhadas. Ele é muito bom. Eles estão eles estão ficando equiparáveis em questão de volume de golpes. Mas a variabilidade e o acúmulo de joelhada que o Zamar já tá levando tá sendo determinante. Ótimo. Eu acho. A gente não sabe a pontuação e tudo. Mas eu daria pro início o round. Mas agora ele tá mandando ver. Cara, agora eles estão se divertindo. Uou. Ótimo chip. Que bica, maluco. Putz, grila. Cara, é covardia. A diferença de alcance foi muito determinante para esse combate. A forma de lutar, levando em conta alcance e essas coisas. Está sendo frustrante. É isso. Foi um round muito exaustivo. Para ambos, sem erro. Foi um round que Zamart não deu para trás. Foi lá e não se deu por vencido. Trocaram sem parar. Já não foi tão confortável pro Diesel como estava sendo. Ótimo chute. Complicado é que. Opa, boa. Fica muito difícil. Eita. Cara, pra tu ver como está embaçado pro lado do Zamart. Ele tentou avançar, tentou meter-lhe um porradão e veio uma joelhada de encontro. Cara, tá muito difícil. Qualquer pessoa normal já estaria. Já teria colocado todo o almoço pra fora. Só nessa, só nessa. Tô falando nem dos 4 rounds, 3 rounds anteriores. Boa. Tá sinistro. Cara, tá muito. É que é muito relativo. É muito legal pra quem curte Muay Thai. Pra quem não curte, quem acha sem graça, não é tão magnífico. Esse foi um dos maiores combates da história do Muay Thai das antigas. Mas eu acho que agora tá tão sinistro que não tem nem o que reclamar.
Ótima defesa. Cara, o difícil é que ele tentando dar o chute da perna de trás, o cara consegue ler. E às vezes o cara consegue se defender ou sair da perna da frente. É falta de incentivo a certos golpes. Isso é muito limitador. Acabou o round. Estamos indo pro quinto e último round. Ótimo chute. Cara, esse round é sinistro. Boa. Caramba, ótimo. Cara, lutaço. Eu acho que eu já falei mais que o suficiente. Meio que eu vou deixar rolar por enquanto. Não sei o que teria muito a separar. Está muito vivo. Tá emplacando muito chute alto. Incrível. É como eu falei no react, eu falei, cara, o cara tem 1,72 e tá chutando lá no topo de um cara de 1,88. Essa rodada foi boa. O ruim que vai ficar um pouco manjado. E o que acontece? Isso é uma forma que você tem. O que acontece? A pessoa vai fazer rodada. Depende como a pessoa está caminhando. Mas se você ir para as costas e tu conseguir dar um empurrão, uma barrada, antes do cara encontrar o que se tem a golpear, você dá algum jeito de interromper. Ainda mais que, pô, o rodado você precisa rodar. Tu quebra o movimento. Boa joelhada, boa joelhada. Vai. Acaba com ele. Ótimo. Cara, sobre o Diz, eu não sei se eu vou trazer outras lutas, se eu achar outras lutas também. Eu acho que foi a maior performance da vida dele. Da Margem eu vou tentar encontrar outras, porque não foi a altura. Quer dizer, só de ele fazer frente, sob tais condições, já diz muito. Mas eu quero uma que ele atropele. Que ele mostre o jogo de luta dele. Boa. Acabou. Cara, é muita, mas muita aula. É incrível. É tipo, é sinistro até demais mesmo. Cara, são lendas, são lendas. Eles não fazem parte daquele seleto, o grupo lá das antigas, são lutadores anteriores. Mas a gente tranquilamente colocaria eles num hall da fama do Muay Thai de todos os tempos. Eles seriam nomes que cabeçam. A gente viu talvez o maior Muay Thai, o lutador da joelhada da história.
se não um deles. É aquele cara que também eu fiz vídeo, também é um lutador muito popular por conta disso, mas da época ele foi maior. A gente viu o Sunshine das antigas, o cara que é equiparável e dito como o Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson do Muay Thai. Cara, eu acho que tem muito a se aprender. Eu acho que a gente teve muito a se aprender. Óbvio que assim sempre vai ter muito a aprender. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar. Compartilhe lá no grupo de Muay Thai. Não deixe de se inscrever no canal. Tô querendo fazer um especial de 100 inscritos quando chegar o aniversário de 1 ano do canal How. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí. Segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How.